Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura, para o nosso devocional. Mais uma noite, né? Muito fria, por sinal, mas Deus tem nos dado graça, né, de estarmos aqui. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e fazer a nossa leitura de hoje para a glória de Deus. Jesus, muito obrigada, Pai, por essa noite, obrigada por esse dia, Senhor, que o Senhor nos deu de trabalho, de produtividade, de bênção sobre as nossas vidas, Jesus. Tudo que o Senhor tem feito hoje, Pai, tem sido perfeito e maravilhoso, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós, Pai. Por isso nós nos alegramos, por isso somos gratos ao Senhor, Senhor. Todos os dias a nossa gratidão tem sido imensa pelo teu cuidado, Pai, pela saúde, pela paz, pela tranquilidade que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida das pessoas que estão comigo, Senhor, nessa leitura. Que o Teu Espírito Santo possa continuar, Senhor, ministrando de maneira muito especial o nosso coração, o nosso espírito dentro dessa leitura, Pai. Eu glorifico ao Senhor pelo que o Senhor tem construído em nós. Como é bom, Pai, ter um olhar anualmente, Pai, dentro da Tua palavra. Todos os anos, Pai, nós temos nos dedicado a olhar para a Bíblia por completo. E assim o Senhor tem completado esse entendimento no nosso coração a respeito do que a Tua palavra é. A verdade sobre as nossas vidas, Jesus, em todos os sentidos. Muito obrigada, Jesus. Continua, Pai. Espírito Santo, nos ajuda mais um dia a compreender e entender aquilo que o Senhor tem para nós na palavra. Obrigada, Deus. Amém. Vamos lá, gente. Então, hoje o nosso olhar ele vai estar totalmente focado no Reino do Norte. Hoje nós estamos lá no Reino do Norte, no filho de Acabe e no que está acontecendo agora no Reino do Norte. Nós vamos falar bem pouquinho do Reino do Sul, praticamente nada, mas a gente vai falar basicamente do Reino do Norte hoje, tá bom? Então, dia 18 de junho e bora lá. Então, a gente começa com uma breve aliança entre Israel e Judá, entre os dois territórios, né? O norte e o sul, eles entram numa breve aliança que a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Então tá lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35, 36 e 37. Isso tudo ainda no reino do norte. OK? Diz assim: posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Esse mesmo texto, agora olhando com o olhar para o Reino do Sul, está lá em 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 44. O 44, 47, 48 e 49. É o único texto que a gente vai ler hoje sobre o Reino do Sul, ok? Josafá teve paz com o rei de Israel. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Mas Josafá recusou. Então, isso fala dessa breve aliança que houve entre o Reino do Norte, Acasias, nesse momento, filho de Acabe, e Josafá, que está reinando no Reino do Sul, ok? Então, esse aqui foi o único texto de hoje que a gente vai ler os dois territórios, né? Nós lemos primeiro o Reino do Norte e agora lemos o Reino do Sul, falando de Josafá. Agora, todo o nosso olhar vai estar no Reino do Norte a partir de agora, tá bom? Hoje a gente praticamente não vai ter leitura no Reino do Sul. Então vamos lá. Elias pede que caia fogo do céu. Esse é a próxima leitura. 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1, versículo 3 em diante. Nós vamos do 3 ao 16. 2 Reis, capítulo 1, versículo 3 ao 16. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias:
vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, lhes perguntou: por que vocês voltaram? E eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e diga-lhes: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? E eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. E respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Esse episódio é outro episódio extremamente conhecido, né, dentro das escrituras, mas que muitas pessoas às vezes não conhecem esse contexto que a gente está lendo e que então a gente compreende o que está acontecendo, né, em que contexto isso está ocorrendo. E nós temos então na nossa leitura de ontem Acasias ficando doente, né, tendo uma enfermidade. O rei adoece, a gente terminou ontem falando, né? Ele tem uma doença e ele manda os seus mensageiros a Ecrom consultar Baal-zebub, ok? Um deus que era adorado em Ecrom, uma cidade da Filístia. E o Senhor então envia Elias para esses mensageiros que foram até Ecrom e pergunta se não há Deus em Israel. Acasias sabia quem era que ele deveria consultar, qual era o Deus verdadeiro de Israel que ele deveria consultar. Mas, assim como todos os outros reis do Reino do Norte, a começar por Jeroboão, todos eles realmente se desviaram do Senhor, se esqueceram do Deus verdadeiro e preferiram então seguir os seus próprios caminhos e seguir esses deuses. E então o Senhor já dá a sentença de morte, né, de Acasias, dizendo que ele não iria mais levantar daquela cama dessa doença e certamente morreria. Há um decreto já dado, um juízo de Deus sobre a vida de Acasias, e Deus não volta atrás daquilo que ele diz, né? Mas esse episódio mostra, então, o rei Acasias provavelmente querendo tirar satisfações com Elias, e ele envia 3 tropas de 50 soldados até Elias para buscá-lo. Os 2 primeiros oficiais com os 50 soldados são fulminados automaticamente por Elias, e que para mim fala de juízo de Deus, do quanto Deus está irado com todo o comportamento, né, desse povo de Israel no Reino do Norte. Então vai trazendo juízo sobre eles, sobre essa ordem de Acasias, inclusive, que nada mais, nada menos faz alusão ao próprio anticristo, contra tudo que vai o nome de Deus. Ele está contra, né? Cada um dos reis do norte
tem esse posicionamento. Então Deus já está trazendo juízo para nós aqui, a gente está vendo esse juízo de Deus recaindo sobre esses homens. Mas o terceiro, ele tem um grande medo e um grande temor ao mesmo tempo, e ele pede misericórdia pela vida dele e pela vida dos seus soldados. E então o anjo do Senhor aparece para Elias e pede para Elias ir conversar com Acasias. E ele leva a mensagem assim como Deus havia dito para ele. Se não havia Deus em Israel, ele termina dizendo, e que então Deus dizia para ele que ele não se levantaria mais daquela cama e que certamente ele morreria. Então há um decreto dado, há um decreto sendo executado pelo próprio Deus na vida do rei Acasias, filho de Acabe. Vamos ver aqui a morte dele? Está lá em 2 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 18, continuando aí o texto. 18 e depois volta para o 17. Então, primeiro o versículo 18, depois o 17. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Então, nesse momento, a gente tem um homem chamado Jorão, que não é filho de Acasias, porque Acasias não tinha filhos, não teve filhos, né? Então, ele não deixa um sucessor direto, mas agora esse homem chamado Jorão é o que vai suceder Acasias no reino do norte, no lugar de Acasias, e a gente vai ver o que vai acontecer a partir de então. Ele reina, né, no lugar de Acasias durante 12 anos. Ele também foi um rei extremamente mau na maior parte do seu reinado. Ele entra no reinado no 18º ano de Josafá e 2º ano de Jeorão. Então ele entra no finalzinho do reino de Josafá e início do reino de Jeorão no lugar de Josafá, ok? Início do reinado de Jorão, tá lá em 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Então, Jorão era filho de Acabe, na verdade, irmão de Acasias, ok? E ele então passa a reinar no lugar do seu irmão, aqui nesse momento, e a palavra fala que ele faz metade do que deveria ter feito. Ele não é tão mau quanto o seu pai, quanto o seu irmão, e ele, né, quebra um poste sagrado de Baal que Acabe havia construído, mas fala que ele continua seguindo as práticas de Jeroboão, que é a idolatria, que é todas essas práticas que ele já vem carregando ao longo desses reinados que o Reino do Norte vai tendo. Então, quer lembrar sobre o reinado de Jeroboão, que era? Só voltar um pouquinho os textos aí que você já lembra automaticamente. Esse pecado que Jorão segue de Jeroboão, ok? O translado de Elias, né? Elias é tomado pelo Senhor. Vamos ver? 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Nós vamos do 1 até o 11 nesse primeiro momento. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? E respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó.
Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre separando-o de você? E respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? E respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. E disse Elias: Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Então essa é a passagem que fala sobre esse arrebatamento, né, que o próprio Deus faz com Elias nesse momento, depois dele ter cumprido o seu ministério profético. Eu tenho um pensamento muito claro na minha cabeça de que tanto Moisés, que fala da lei, quanto Elias, que fala do ministério profético, eles foram realmente arrebatados, assim como vai acontecer com todos nós na volta de Cristo. Então, esse já foi um vislumbre, né, do que vai ser o arrebatamento na volta de Jesus. Eles não tiveram os seus corpos mortos, literalmente, né, enterrados em uma cova, mas eles já partiram para o Senhor automaticamente com seus corpos transformados. Eles foram levados para Deus, eles foram tomados pelo Senhor. Então, eles estão, assim como Cristo hoje está, já com o seu corpo ressurreto, à direita do Pai. Elias e Moisés, ao meu ver, também são já homens que têm os seus corpos transformados, já estão vivendo na eternidade, ok? Numa outra dimensão, num outro sistema que não é o nosso terreno ainda, mas que logo, logo nós vamos experimentar isso também com a volta de Jesus. São os dois personagens que a Bíblia fala nitidamente, claramente para nós sobre esse arrebatamento, sobre esse Deus levar para si, né, de que eles não tiveram uma morte física natural, eles não foram enterrados, eles não tiveram seus corpos destruídos, né, pela morte e vão ressuscitar somente na volta de Jesus. Não, os dois já tiveram seus corpos transformados e estão com o Senhor. Elisângela, por que você fala isso também com tanta certeza? Por causa do Monte da Transfiguração com Jesus. Nós vamos ler isso lá nos Evangelhos e a gente vai lembrar dessa passagem. Quem aparece com Jesus no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Então isso me mostra que eles já estão na mesma dimensão que Jesus hoje está, com o seu corpo ressurreto, com o seu corpo transformado, vivendo numa dimensão de eternidade com o nosso Deus. Amém? Não dá pra gente saber exatamente o que eles estão fazendo, todas essas especulações não é o caso aqui para nós, mas o que a Bíblia deixa claro para mim desses dois homens é que eles já foram arrebatados pelo Senhor e os seus corpos já foram transformados, ok? Início do ministério de Eliseu, 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 12. Nós vamos do 12 ao 18 agora. Na verdade, nós vamos até o 25, do 12 ao 25. Vai falar de 3 milagres aqui nesse momento de Eliseu. O primeiro é o manto de Elias, né? Então ele toma o manto de Elias e começa o seu ministério. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 12. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele a atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito
profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: Olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado, deixado em algum monte ou em algum vale. E respondeu Eliseu: Não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu: Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens, que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: Não lhes disse que não fossem? Então ele fala sobre uma possível procura, né? Eles acreditam que Elias pode ter sido transladado de um lugar para o outro simplesmente, mas que ele seria encontrado vivo ainda no meio deles. E Eliseu fala: Eu falei para vocês que não era para ir, porque eu sabia que ele foi levado pelo Senhor, ele não está mais no nosso meio. E também fala desse primeiro milagre que Eliseu então faz exatamente como Elias. Ele bate com o mesmo manto ali nas águas do Jordão e as águas se abrem e ele passa a seco, assim como Elias havia passado não muito tempo antes. Segundo Reis 2, a partir do versículo 19, o milagre da purificação da água. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então, mais um milagre, né, que Eliseu faz agora, purificando a água daquela cidade, fazendo com que aquela terra se tornasse produtiva e não mais improdutiva. Mas nós estamos falando do Reino do Norte. E nós estamos falando de uma terra que está vivendo um período de grande distanciamento de Deus, grande prostituição espiritual, grande adoração a outros deuses. Então a terra ela se torna estéril, as pessoas se tornam amaldiçoadas por conta da falta de discernimento espiritual, né? Então todas aquelas maldições descritas em Deuteronômio, das pessoas que se afastam de Deus. O Reino do Norte, Israel, está vivendo isso na pele. E por isso que a gente vê, então, todas essas situações acontecendo. Deus se mostrando misericordioso em algumas situações, mas a terra está improdutiva por conta do pecado. Está amaldiçoada por causa do pecado. Ok? O castigo dos zombadores. É um outro trechinho também aqui. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, 24 e 25. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: Suma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Gente, essa passagem fala de pessoas que levantaram a sua voz contra um homem de Deus, levantaram a sua voz contra esse homem que só estava ali fazendo o seu trabalho profético, o seu trabalho de profeta, de homem de Deus, e estava justamente abençoando a terra, né? E aí vem esses meninos caçoar, tirar, né, o sarro mesmo da careca de Eliseu, e Eliseu libera uma palavra de maldição sobre aqueles meninos, e 2 ursas, né, saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Então, nesse momento aqui, há um juízo também sendo liberado naquele momento sobre aqueles meninos que acharam por bem simplesmente tirar o sarro, né, falar contra o homem de Deus. Eu não tenho nenhum entendimento muito amplo a respeito dessas passagens de Eliseu, até porque me parecem ser coisas que realmente estavam acontecendo literalmente na vida de Eliseu, na vida de Israel ali no Reino do Norte, e baseado justamente nesse pecado tão fundo que eles estavam, né, nesse profundo de pecado, é que todas essas coisas estão vindo da parte de Deus como juízo, né, para o reino de Israel. Nesse momento agora a gente tem Josafá une-se a Jorão contra os moabitas.
um momento de aliança para uma possível guerra, né? A marcha para o combate. Está lá em 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 6, do 6 ao 9, ok? Essa mesma passagem vale para o Reino do Sul, porque Josafá está junto, ok? Não tem essa passagem descrita aqui separadamente, mas fala de 2 reis, né? Então Josafá e Jorão, eles se unem contra os moabitas. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? E ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus soldados, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? E respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Então, nesse momento, a gente tem o início, né, de uma pequena batalha contra os moabitas, em que Josafá se une a Jorão e mais o reino de Edom. Aqui, muito provavelmente, eles têm uma aliança aqui nesse momento. Vamos continuar. Eliseu promete vitória e água. 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 10. Continuando aí o texto, né? Do 10 ao 20 agora. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me uma arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Então, mais um milagre, né, que é operado através de uma profecia vinda de Eliseu, da palavra que veio de Eliseu, e Eliseu é claro em dizer que ele só consultou o Senhor, só buscou o Senhor a favor de Israel, do reino do norte, por causa do reino do sul, de Josafá, que está ali em aliança com eles. Então, em respeito a Josafá, que era um homem temente, Eliseu então busca o Senhor, ora a Deus, e Deus então traz essa palavra, trazendo esse milagre do alagamento daquela região. Não houve chuva, não houve nada, e Deus trouxe água para que aquele povo fosse saciado, para que os animais fossem saciados, e eles então terão vitórias ainda sobre o seu inimigo. Vamos ver aqui como é que foi então a batalha. 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 21 até o 27. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos que eram capazes de empunhar armas, dos mais jovens ao mais velho, foram convocados e posicionaram na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de frente dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque, Moabe! Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram
e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só Kir-Aresete ficou com as pedras no lugar. Mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espada para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. Então os moabitas são então vencidos nesse momento. A guerra realmente é vencida por eles, porque o Senhor havia prometido que traria confusão no meio desse povo, dos moabitas, nesse momento, que se levantaram, né, contra Josafá e contra o próprio rei Jorão também, ok? Vamos continuar? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, vai falar sobre o ministério de Eliseu ainda. O milagre do azeite agora, né? Um outro milagre que Eliseu opera na sua vida como profeta. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e paga suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então esse é o milagre dessa multiplicação, né, do milagre do azeite, em que esse azeite ele traz nesse momento o pagamento de uma dívida para que os seus filhos não se tornassem escravos daquele credor que seu marido tinha deixado com a sua morte. Há diversos tipos, né, de pregações que a gente já ouviu sobre isso, diversas palavras que podem ser ministradas em cima dessa passagem, mas eu vejo mais um milagre de Eliseu realmente, né, na vida dessa viúva. Deus mais uma vez mostrando o seu favor, inclusive sobre órfãos e viúvas. Isso para mim é um marco, né, dentro da palavra de Deus. A gente vai ver o tempo inteiro o Senhor realmente trazendo livramento, trazendo socorro, sempre que se fala de uma viúva e de um órfão. Então a Bíblia joga, né, esse foco nesses 2 tipos de pessoas, nesses 2 tipos de personagens, né, viúva sem o marido e órfão sem o pai. Então lá atrás eu já falei um pouquinho dessa representação dentro da palavra, e a gente entende então que quando ficamos órfãos e viúvas, nós podemos adquirir dívidas, né, credores que vão vir sobre nós e ainda querer levar os nossos filhos como escravos. Mas nós precisamos buscar em Deus e o milagre sempre vai vir, porque o Senhor sempre age em favor do órfão e da viúva. Gente, é palavra para a gente assim pegar e começar a esmiuçar e achar muita coisa boa dentro dessas passagens dos milagres de Eliseu e de tudo que Deus está fazendo aqui em Israel, ok? Promessa de um filho à sunamita, outra passagem muito importante do ministério de Eliseu. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, nós vamos do 8 ao 17, e essa é a nossa última passagem de hoje. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 até o 17. Certo dia, Eliseu foi a Sunem,
onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Então aqui Eliseu mostra mais uma vez o favor de Deus para agora uma mulher estéril, para uma mulher provavelmente sem possibilidades de filhos, ou por uma esterilidade dela, ou por causa da idade avançada do marido. Então a gente tem aqui mais um milagre sendo operado no ministério de Eliseu, e que traz para nós mais uma vez essa questão da ressurreição de filhos em viúvas ou em mulheres estéreis, que fala dessa esterilidade de Israel para com filhos para Deus, né? Então fala de uma nação que Deus havia prometido tanta prosperidade, tanta abundância, inclusive de filhos, né? De uma nação muito numerosa, mas que aparentemente nesse momento estava estéril. E a gente vai ver várias passagens falando sobre essa esterilidade de Israel. E também, se nós tomarmos isso para os nossos dias, a gente fala também de uma esterilidade espiritual, ok? Então, mais uma vez, Eliseu está sendo usado pelo próprio Espírito de Deus, trazendo alento, trazendo algo que tipifica para nós então, esse milagre, né, da esterilidade sendo sanada na vida de uma mulher que jamais poderia ter a esperança de ter filhos, mas porque teve o seu coração voltado às coisas de Deus, ao servo de Deus que estava ali sempre passando pela sua casa, honrou, né, o servo de Deus. Então o próprio Deus também traz honra sobre a casa dessa mulher, trazendo filhos aos braços dela. E a gente vai ver a consequência disso amanhã, na leitura de amanhã, porque vai falar sobre a morte desse menino. E aí ela questiona, né, o profeta, porque foi ele que prometeu o filho, foi o próprio Deus, na verdade, quem prometeu esse filho para ela. Então Deus era responsável pela promessa, e Deus realmente vai ser sempre responsável pela promessa. E Deus vai então fazer mais um milagre acontecer por intermédio de Eliseu na vida dessa mulher. Amém, queridos? Queridos, eu queria só falar que no finalzinho dessa parte de hoje, fala da decadência por causa da idolatria lá no reino do sul também, né? Dentro do ministério também de Josafá, que vai passar agora para Jeorão, e a gente vai ver agora também, a partir de amanhã, o reino do sul entrando em um declínio também, infelizmente, mas a gente vai ver isso também no reino do sul, e vamos caminhando agora com tanto Jeorão quanto Jorão, ok? Parece até os nomes bem parecidos, mas presta atenção nas letras aí que vocês vão entender que são pessoas diferentes e que nós estamos falando de Jorão no reino do norte e Jeorão agora no reino do sul, no lugar de Josafá, ok? Gente, Deus abençoe, ótima noite aí para vocês, bom descanso, né? Sábado, amanhã domingo, para a glória do Senhor, e se Deus quiser a gente vai estar aqui fazendo nossa leitura para a glória do Senhor, continuando, né? Essa leitura para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.